Uma boa noite a você que está conosco pela rede Catedral de Comunicação Católica, para hoje meditarmos a palavra de Deus que vai ser proclamada no próximo domingo, fazendo esse bonito e necessário exercício da leitura orante da palavra do Senhor. Seja bem-vindo aqui à Casa da Padroeira de Minas Gerais e com muito carinho nós nos alegramos por chegar ao seu coração, graças à generosidade dos membros da família dos devotos. Se você ainda não é membro e pode nos ajudar, fica o nosso convite. Torne-se também um membro da nossa família e nos ajude a custear projetos como este. Bem-vinda, Yara. Boa noite. Obrigada, Padre Felipe. Boa noite. Alegria de poder contar com a sua presença e sua participação nessa Léxio Divina. Hoje nós estamos sem um instrumentista, mas o importante nós temos a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Mateus 16, de 21 a 27. Por isso nos coloquemos na presença de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. E ainda que o façamos, a nossa ação não alcança a eficácia total. Ela se torna manca. Por isso, peçamos com muita confiança o Espírito que inspirou os autores sagrados a escreverem os textos que estão nas Escrituras. O Espírito que comunicou-nos a verdade, que Ele venha em nosso auxílio, nos dê entendimento e nos ajude também a compreender a vontade do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Então vamos lá, vamos meditar o Evangelho que está em São Mateus, no capítulo 16, de 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Ou o que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro passo da Léxio Divina é justamente esse: ler a palavra de Deus, quantas vezes for necessário. E ler não simplesmente por ler, mas ler tentando reconstruir na nossa mente o cenário, as pessoas, o ambiente,
tentar como que fazer o roteiro de um filme, né? Nos colocando na cena. E esta é a cena que hoje continuamos a ver. Para que o nosso cenário seja completo, nós precisamos entender que este diálogo entre Jesus e seus discípulos, anunciando a paixão, se dá quando ele pergunta aos discípulos o que estão falando dele e quem os discípulos diziam ser ele mesmo. Diante da resposta de Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus então revela o anúncio da paixão, como está no versículo 21, que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei. Bom, imaginemos esta cena. Jesus que fala tudo o que vai acontecer com ele, todo o sofrimento que está reservado à sua paixão, à sua Páscoa. E os discípulos, ouvindo tudo aquilo, fico eu pensando que ouvindo até com perplexidade, né? Porque como poderiam eles pensar que o final da vida de Jesus seria tão doloroso? Um homem que fez somente o bem, um homem que anunciou somente a verdade. Aí, como que de sobressalto, Pedro interrompe Jesus. A palavra de Pedro corta a palavra de Jesus. E é nisto que Pedro diz: Deus não permita que isso te aconteça, Senhor. Vejam, aqui tem um segredinho, né? Nesta cena. Quando a nossa palavra se interpõe, quando a nossa palavra corta a palavra de Deus, a gente não só não escuta o que Deus tem para dizer, como também nós corremos o risco de querer que Deus se transforme numa espécie de ator coadjuvante de uma peça onde nós mesmos escrevemos. Pedro diz isto para Jesus. A sua palavra, cortando a palavra de Jesus, diz que isso nunca te aconteça. O mistério do sofrimento, meus irmãos e irmãs, é sempre algo que ultrapassa a nossa razão, por isso mesmo um mistério. E Deus permite o sofrimento. Às vezes, na ânsia de fugir do sofrimento, nós acabamos fugindo da redenção. Porque muitas das nossas virtudes e da nossa capacidade de fazer o bem só aflora-se diante do sofrimento. Quantas vezes, mediante o sofrimento, nós percebemos que temos força para fazer o que diante de nós parecia impossível, para fazer o que diante de nós era algo grande demais. Quantas vezes, só mesmo quando nós passamos pela dor, nós percebemos que temos resiliência. Se a gente quer se esquivar do sofrimento, podemos amputar da nossa história virtudes que só florescem quando nós somos provados, seja no sofrimento moral, seja no sofrimento físico. Pedro, humanamente, não entende isso. Porque a razão humana, marcada pelo instinto do pecado, busca obedecer uma lei natural. Busca o prazer, foge da dor. Enquanto, na verdade, se ficarmos fugindo sempre do sofrimento, sempre das dores, nunca conseguiremos vencer a nós mesmos. Afinal das contas, quer sofrimento maior do que contrariar a nossa própria vontade? E só contrariando a nossa própria vontade, nós conseguimos entender qual é a vontade de Deus. É estranho pensarmos um Deus que permite que seu Filho bem-amado sofra e sofra tanto. Mas a redenção da humanidade passa pela cruz. É por isso mesmo que a resposta que Jesus tem que dar a Pedro é uma resposta firme.
Quando Pedro corta a palavra de Jesus, Jesus precisa voltar a dizer com autoridade e com firmeza. E coloca Pedro num lugar que às vezes até nos desconforta muito de mencionar o nome, no lugar de Satanás. O que é Satanás? Bom, nós sabemos muito bem. Satanás, em sentido literal, em sentido mais estrito, é Lúcifer, um anjo que caiu do céu por desobediência e levou consigo uma parte dos anjos. Mas a palavra com a qual Lúcifer é nomeado após o seu pecado é esta palavra Satanás, isto é, aquele que causa uma divisão, uma contenda. Satanás é o acusador. É esta a expressão na nossa língua que mais se aproxima do significado da palavra Satanás, com a qual é nomeada a antiga serpente. Por isso, quando Pedro corta a palavra de Jesus, ele se torna Satanás, isto é, ele se torna pedra, não de edificação, mas pedra de tropeço, onde as pessoas podem cair. Pedra que faz com que as pessoas experimentem a pior versão. Aqui está um grande segredo desta palavra de Deus. Nós todos podemos ser ou pedra de edificação ou pedra de tropeço. Bom, e não só dirigindo-se a Pedro, Jesus dirige-se a todos. Agora, apresentando para nós a nossa cruz. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme a sua conduta. É o final do Evangelho. Nós nos associamos a Cristo quando nós somos capazes de renunciar a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos talvez seja um grande sofrimento num primeiro momento. Afinal das contas, o quanto nós fazemos para manter a nossa própria imagem, para manter nossa própria reputação, para ganhar a nós mesmos. O quanto a gente nos amamos e nos amamos de um modo desmedido, porque o nosso amor ultrapassa em gênero e número grau a tantos outros amores que somos capazes de amar. O seguimento de Jesus, se nós queremos seguir Jesus para ser pedra de edificação na vida dos outros, é necessário que a gente aprenda primeiro a morrer para nós mesmos, a morrer para a nossa vontade e para os nossos instintos. Porque se a gente escuta nós mesmos, aí é aquilo que eu acabara de dizer, a gente se sobrepõe à palavra de Deus. A nossa palavra tende a ser sempre uma palavra que violenta a palavra de Deus. É necessário abrir mão de nós mesmos, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, das nossas ideias, das nossas labutas, das nossas compreensões. Abrir mão também de coisas que nos custam caro, como a nossa vontade, o nosso prazer. Só quando nós abrimos mão de nós mesmos, estamos nos matriculando no discipulado de Jesus, cuja primeira lição é aprender a tomar a cruz. A cruz não é aquilo que simplesmente nos causa desconforto. A cruz é aquilo que nos aproxima de Deus. Porque muitas coisas confortáveis podem nos afastar de Deus, e muitas coisas desconfortáveis podem também nos aproximar de Deus. De igual modo, a medida inversa, né?
Algumas coisas confortáveis podem nos aproximar de Deus. E algumas coisas desconfortáveis podem nos afastar de Deus. A cruz não é só o que dói. A cruz pode ser o que dói, sim, quando isso que dói me aproxima de Deus. Quando isso que dói me mostra o horizonte onde eu preciso chegar. O horizonte ao qual toda a minha vida está escondida. Se não assumimos como nossa a cruz de Jesus, nós não somos seus discípulos. E para assumir como nossa a cruz de Jesus, é necessário estar disposto a perder. Não dá para ganhar a cruz quem quer ganhar dinheiro, quem quer ganhar fama, quem quer ganhar conforto, quem quer ganhar prazer. Não dá para ganhar a cruz quem não quer perder tempo, não quer perder saúde, não quer perder oportunidades, não quer perder amizades. Não dá para ganhar a vida quem não está disposto a perder a própria vida. Eis que esse diálogo de Jesus com os discípulos é ao mesmo tempo provocador e instigador, porque nos provoca, em primeiro lugar, sobre a qualidade da resposta que damos a Jesus. É uma resposta consciente ou é uma resposta da boca para fora? E em segundo lugar, é desafiador porque faz com que nós olhemos para aquilo que não gostamos muito de olhar, para o percurso imediato que temos que percorrer a fim de chegar na nossa meta. O percurso imediato é a renúncia de nós mesmos, um amor desinteressado de nós mesmos, para ganharmos a cruz do Senhor e na cruz do Senhor entendermos que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Ele nos deu o exemplo. Ele foi o primeiro que assumiu a cruz na sua totalidade e também na sua forma literal, para que nós não tenhamos medo de abraçar nossas pequenas cruzes, por mais pesadas que sejam, na certeza de que se abraçarmos a cruz, encontraremos nela o próprio Senhor, o próprio Jesus. Que a gente possa, agora mais uma vez, reler este Evangelho, reconstruindo esta cena a partir de tudo que o Padre disse, e ao final nos perguntarmos: o que o Senhor está dizendo de mim? O que o Senhor está dizendo para mim? Vamos lá mais uma vez? Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Yara, o que este Evangelho diz hoje ao seu coração? Assim como Pedro e os discípulos, eles mostram o apego, né? O apego às pessoas, no caso ali de Jesus. E a gente é assim também, porque a gente não quer perder aqueles que amamos. E foi isso, eu sinto isso, que veio no coração deles: se Jesus for para Jerusalém, vai ser morto. Só que ele não compreendeu a parte que Jesus é preciso
que eu seja morto, mas no terceiro dia ressuscitar. Então, a parte de ressuscitar ele não entendeu, né? Porque assim como tem alguém que a gente ama, que vê a pessoa no sofrimento, e a gente está sempre pedindo, mas vê que aquela pessoa está sofrendo, e o que a gente pode pedir a Deus é só misericórdia, porque a gente é apegado e não quer perder. E então eu acho isso, que a gente ainda é muito apegado. E quando a gente está no caminho de Jesus, seguindo a Jesus, não é que falar, eu quero a cruz para mim. Ninguém quer viver uma cruz, né? Mas, como você disse aí, que o sofrimento faz com que a gente chegue mais perto de Deus e compreende mais as coisas. Assim como uma mãe que se doa à família, os filhos, e ela não quer ver um filho sofrer, ela prefere ficar sofrendo do que ver um filho sofrer. Mas eu vejo que é um apego, que a gente precisa pedir a Deus o desapego. É verdade. O quanto somos apegados, né? Não só a pessoas, mas a circunstâncias, a lugares, a cargos. E para você, o que essa palavra tocou no seu coração? Toma nota, se for o caso, escreva num rascunho, num caderno. O que são os sentimentos? E esta é a beleza de fazer uma leitura orante da palavra de Deus. Porque a gente sempre tira coisas novas. A gente sempre tira uma lição muito particular, muito pessoal. E para a gente concluir, a pergunta final é um versículo. Destes 6 versículos que foram proclamados, ou frases, né? Às vezes uma palavra. Qual a palavra que você vai tomar desta escritura para remoer ao longo da semana? Para ir pensando, voltando nela, amadurecendo, meditando mais. Vou começar comigo, depois passo para Yara. A palavra que mais me marca ao ouvir hoje esta leitura é esta: o que poderá alguém dar em troca de sua vida? E digo isto porque, olhando para mim mesmo, muitas das nossas ações é justamente para viver e viver com qualidade, né? A gente faz um esforço grande para ter qualidade de vida. E esta pergunta me desinstala. Porque a vida não é só aqui e agora, como a Yara nos recordou. A nossa vida foi feita para algo maior. Então vou meditar ao longo desta semana isso. O que o Padre Felipe pode dar em troca de sua vida? O que eu ainda posso fazer para ganhar o coração de Deus que ainda não fiz? E para você, Yara, qual versículo você toma que marca o seu coração deste evangelho? Na parte em que fala, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então, quando a gente está pensando muito nas coisas do mundo, né? A gente erra mais. E quando a gente se entrega e pelo menos tentar pensar o que Deus gostaria que eu fizesse, o que eu deveria fazer, a gente seria mais feliz. É verdade. Então agora nós concluímos com a oração. Porque uma coisa que a leitura orante nos ensina é que a palavra, que é o próprio Deus, fala conosco, mas nós também falamos com Ele. Por isso agora, se possível, fechemos um pouco os nossos olhos, tomando consciência de que estamos na presença dEle, e assim, oremos. Senhor Jesus Cristo, que por tanto nos amar, nunca nos ocultais nada da vossa vida. Sempre nos revelais os seus planos, os seus projetos, que são sempre projetos de vida e de salvação. Mas não obstante, para que ele seja levado a cabo, é necessário muitas vezes confrontar-nos
com a cruz e com o sofrimento. Arranca do nosso coração, Senhor, todo desejo humano, todo pensamento mundano que insiste em dominar as nossas vidas e nosso coração. Porque toda vez, Senhor, que colocamos o nosso pensamento sobre o vosso pensamento, ou toda vez que não pensamos as coisas que vêm de Ti, nos tornamos pedra de tropeço para nós mesmos, para a igreja e para o mundo. Senhor, ajuda-nos a renunciar a nós mesmos. Ajude-nos a escolher-nos por Ti. Ajude-nos, Senhor, a abraçar a cada dia a cruz que nos é própria, para que, tendo a certeza de que nos precedes em Jerusalém, possamos, contemplando na Tua cruz, encontrar a nossa vitória e, recebendo da Tua cruz a vitória sobre o pecado e a morte, participar também da vossa ressurreição. Sede favorável à nossa oração e confirmai-nos no dom da fé. É o que pedimos a vós, que viveis e reinais para sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha gratidão a você, Yara, por nos ajudar com tanto carinho e com tanta sinceridade. Que Deus recompense por todo o bem que você faz ao santuário. Minha gratidão aos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e a você que participou conosco deste momento da leitura orante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoados por Ele, possamos continuar alimentando-nos a todo momento da Sua palavra, para que, abraçando a cruz de cada dia, participemos também dos benefícios da redenção, cuja certeza nos é dada na ressurreição do Cristo, que está vivo e no meio de nós. Uma boa noite e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.